Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nós hoje celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Veja que bênção, porque é Jesus que está perguntando para os seus discípulos o que o povo diz a respeito dele. Eles viram Jesus pregar, anunciar o reino dos céus. Eles viram os milagres de Jesus. Mas na boca do povo de ontem e na boca do povo de hoje também, cada um tem sua concepção, sua ideia, sua fantasia, seus rótulos. Mas só conhece de verdade aquele que na verdade se coloca para conhecer o que precisa ser conhecido. Nós muitas vezes não nos conhecemos nem uns aos outros. Nós muitas vezes não conhecemos nem a nós mesmos. E é por isso que as respostas são as mais diversas possíveis. Olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros ainda que o Senhor é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus se volta para aquele grupo que convivia com ele, andava com ele, comia com ele, ouvia ele diretamente e perguntou: para vocês que estão comigo, quem sou eu? Simão Pedro, aquele que era sempre o entusiasta do grupo, mas agora ele não fala movido nem pela carne nem pelo sangue, mas ele fala movido pelo poder do Espírito. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E aqui, meus irmãos, está a nossa fé. Aqui está o fundamento e a razão da nossa fé. Nós seguimos Jesus porque Jesus é o Senhor. Nós seguimos Jesus porque Jesus é o Messias. Nós seguimos Jesus porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A profissão de fé de Pedro é dela que nasce a igreja. E é por isso que Jesus olha nos olhos de Pedro e confere a ele esta autoridade. Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou, não. E é por isso que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei, edificarei a minha igreja.
E aqui eu queria que você prestasse bastante atenção nessa ênfase que Jesus dá à minha igreja. Porque no mundo confuso que vivemos hoje, existem tantas e tantas igrejas, igreja para aqui, para ali, e não sou eu que vou julgar as igrejas, não sou eu que vou julgar o mundo, o único que julga é Jesus. Mas a palavra dele nos dá uma certeza. Ele fundou a sua igreja sobre Pedro. E onde estiver Pedro, ali está a igreja de Cristo. E onde está a igreja de Cristo, é ali que Pedro está. Porque na profissão de fé de Pedro é que nasce a igreja. A igreja primitiva, ela é dirigida, ela é guiada, ela é conduzida pelo apóstolo Pedro. Ele não foi o primeiro chamado, foi seu irmão André que o chamou para seguir Jesus. Mas ele é sempre o primeiro na lista dos apóstolos. É ele que está sempre à frente deste grupo. Os Atos dos Apóstolos, nós ouvimos a primeira leitura, os capítulos iniciais nos mostram justamente a autoridade de Pedro naquela igreja nascente em Jerusalém. E é claro, a igreja que vai se espalhar por toda a terra. Então sobre ele está a primazia, sobre ele está o primado. Ele é o primeiro dos apóstolos. Então cabe a ele e na autoridade dele ser a cabeça visível, ou seja, aquela cabeça que nós podemos enxergar dessa igreja que está nascendo. Porque a cabeça invisível da igreja é o próprio Cristo. E graças a Deus, Pedro conduziu. E quando não tínhamos mais Pedro, a igreja continuou com Lino, com Cleto, com Clemente, até chegar a nós hoje com o Pedro de número 269, que nós chamamos Francisco. E é por isso que hoje nós celebramos o dia do Papa. Em outras palavras, nós celebramos a unidade da igreja. Nós celebramos a única igreja fundada por Jesus. Essa igreja que é atacada, essa igreja que é perturbada, mas é uma igreja que nunca foi e nem será vencida. Porque Jesus mesmo diz, as portas do inferno jamais prevalecerá sobre ela. Ainda que o inferno perturbe a igreja de Cristo, essa igreja é de Cristo. E é na igreja de Cristo, meus irmãos, que nós precisamos permanecer. É na igreja de Cristo que nós precisamos cada vez mais estarmos fundamentados. Porque é esta mesma fé que nós professamos em todo o mundo. Estamos aqui no Brasil, estamos no Japão, estamos em Roma, nós estamos em qualquer lugar do mundo professando a mesma fé, celebrando a mesma liturgia, vivendo aquilo que o Senhor nos pediu para viver. Por isso, é importante vivermos a comunhão na fé. Não basta dizer que temos fé, não basta dizer que nós até cremos na igreja ou temos igreja, não. Ninguém tem autoridade para fundar a igreja. Nem Pedro tinha, nem Paulo tinha. Quem fundou a igreja foi o próprio Cristo. E colocou homens à sua frente. É verdade que esses homens foram semeando a igrejas em diversas comunidades. E aqui vem a importância do apóstolo Paulo. Porque ele agora, convertido a Jesus, ele que perseguia Jesus, agora foi abraçado por Jesus, caiu nos braços de Jesus. É ele que está levando o evangelho de Jesus a todos os cantos, fundando comunidades, mas todas elas unidas numa só fé. Por isso a igreja de Cristo é una, é santa, é católica e é apostólica, porque ela vem dos apóstolos. Porque a igreja de Cristo é para todos, porque a igreja de Cristo não é uma aqui e outra acolá, ela é única. Então, caminhemos nessa certeza para não nos perdermos nas estradas da vida. Convido você hoje, primeiro a louvar a Deus, a agradecer ao Senhor, porque nos deu as verdades da fé na sua única igreja, una, santa, católica e apostólica.
Depois rezemos por essa igreja. Rezemos pela comunhão na igreja. Rezemos pela cabeça visível da igreja hoje, que se chama Francisco. Permaneçamos na comunhão com Francisco e estaremos na comunhão com Pedro, com Jesus. Onde está Pedro, aí está a igreja de Cristo. Onde está a igreja de Cristo, aí está Pedro. A igreja de Cristo hoje está com Francisco. E é Francisco que conduz a igreja do Senhor.